Vitória, Vitor Vilar, ainda não sabe o que é vitória no Campeonato Brasileiro. 2 jogos, 2 derrotas, hoje no Barradão. Um jogo difícil, né? Assim, é um jogo que não dá pra dizer que o resultado foi surpreendente ou coisa do tipo, mas pelo menos pra mim, Vitor, me chamou muita atenção a forma que o Flamengo ganhou, sem fazer tanto esforço e até quase se complicava, né? Porque o Vitória conseguiu empatar ali no chute do Wellington Rato, até teve uma chance de virar minutos depois, mas aí o Flamengo fez o segundo gol ali, parece que acelera quando quer, né? E o Vitória não conseguiu ali mostrar muita resistência, né? Até em determinados momentos conseguiu, não sofrer tanto, né? No jogo, mas enfim, pelo menos para mim não me agradou muito, viu? Essa atuação do Vitória me pareceu mais um Flamengo ali com a sequência de jogos, né? Viajou ali para Venezuela, poupou alguns jogadores no time que foi a campo hoje, mas um time muito forte mesmo assim, né? Voltas aí do Arrascaeta, do Gerson. É, e venceu por 2-1, vitória que até poderia ter tido uma sorte melhor, mas eu acho que não jogou para isso. Assim. Poderia até ter conseguido um empate, não seria nenhum absurdo, né? Se tivesse conseguido segurar ali após ter conseguido o gol com o Wellington Rato, mas fato é que conhece a sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro, a primeira em casa, um começo, inclusive, que começa a ser bem parecido com o do ano passado. Pois é, Fábio, boa noite. Cara, hoje eu tô muito irritado. Você vai ter que aguentar meu mau humor aí, o estresse, que hoje eu tô pirado, velho. Tô pirado com a partida, assim. Ainda tô digerindo, né, sinceramente, a partida. Velho, assim, hoje foi o retrato, mais um retrato, né, velho, de um time que não acerta mais em nada, nada, nada do que se propõe. O Vitória, ele não acerta mais nada. É um time que coletivamente tá, assim, evoluindo de uma maneira que preocupa, cara, preocupa demais, assim. E, pô, eu tô falando isso porque perdeu para o Flamengo em casa? Não, tipo assim, velho, quando você olha, né, a diferença do elenco do Flamengo para do Vitória, acho que mesmo que o Vitória tivesse vivendo um bom momento, um momento razoável que fosse, ainda dava para entender, porque você olha de um lado, você tem um time com Arrascaeta, né, com Bruno Henrique no banco, que entra no segundo tempo para manter um nível altíssimo, Plata, Luiz Araújo, uma porrada de jogador que entra no segundo tempo, Michael, jogadores que assim, o Vitória nem sonha em ter uma qualidade dessa. Você olha assim, dá até inveja, né? Você pensar assim, caramba, existe esse nível técnico e existe o nível técnico do Vitória. Um time que tem. Os próprios zagueiros do Flamengo jogam muita bola, velho. Léo Ortiz joga muita bola, seria facilmente um volante, se fosse o caso, né? Já jogou de volante, inclusive, também a qualidade dele com a bola. É um time absurdo o nível técnico do Flamengo, né? E eu acho que isso é reconhecido. Então, assim, tudo bem, né? Assim, é um horrível você chegar e falar assim, pô, perder do Flamengo em casa é um resultado até esperado, né? Por causa da diferença técnica absurda. O campeonato do Flamengo não é o campeonato do Vitória. Mas é a forma, né, cara? É a forma. Porque, por exemplo, esse time do Vitória já enfrentou o Flamengo no ano passado no Maracanã e empatou. E empatou jogando, tipo assim, batendo de frente, jogando de igual Isso. para igual. E esse time, velho, não acerta mais nada, velho. Não acerta mais nada. E eu tô falando isso porque, assim, por que que eu tô irritado? Por que que é por causa do jogo do Flamengo em si, especificamente olhando para essa partida? Não. É porque, pô, o Vitória hoje é o único time da Série A que ainda não pontuou. Hoje o Mirassol, por exemplo, pontuou contra o Fortaleza. O Juventude já ganhou partida, ganhou do Vitória, inclusive, ganhou desse mesmo Vitória. O único time que não pontuou ainda é o Santos, mas o Santos está jogando. Então, pode ser que até o final da rodada aí, né, até o final da live, inclusive, o Vitória seja de fato o único time que não pontuou. Mas dos times que jogaram 2 partidas, o Vitória é o único que não pontuou. E hoje, você pega aí, Mirassol já pontuou, como eu falei, Juventude já ganhou, o Ceará tem 4 pontos, está muito bem no início do campeonato. E também porque, assim, você olha o Vitória, tô até pensando aqui o que eu vou falar. A grande questão do Vitória é que você observa o time propor uma forma de jogo contra o Juventude,
Contra o Juventude, esse time tentou pressionar a saída de bola, tentou marcar mais à frente, pressionar a saída de bola, tentou até ter mais posse de bola e atacar o Juventude de fato, encarar o Juventude como um time que poderia ser pontuável fora de casa e perdeu de 2-0 do Juventude tomando um passeio. Jogou em casa contra o Católica, numa outra proposta, né, tentando ser mais dominante também, e foi preso, completamente preso, como a gente falou, enjaulado ali na marcação do Católica, que acertou ali a marcação no primeiro tempo e depois o Vitória não jogou mais bola, como a gente falou aqui na última live. E hoje, contra o Flamengo, ele tentou um jogo que se até se parece mais com aquilo que o Vitória fez de melhor no ano passado, tá? E perdeu, assim, ele não acertou em nada do que quis. Eu estou falando porque o Vitória entrou com a proposta de marcar num bloco muito baixo, né? Fechou ali a entrada da área, né? E a intermediária, com 4 jogadores na linha de defesa, com 5 na segunda linha. Entrou com 3 volantes para fazer uma espécie de, na verdade não é 5, mas um 4-1-4, né? Na frente da linha da defesa. E a proposta, obviamente, era o quê? Era fazer com que o Flamengo não tivesse espaço, não tivesse chance. E no primeiro tempo, o Vitória não conseguiu fazer isso, né? Não conseguiu. A Isso. proposta era marcar, fechar tudo, fechar a frente da área do Vitória contra o Flamengo, não deixar o Flamengo jogar, e não aconteceu isso. O Flamengo poderia ter feito assim 3-0 no primeiro tempo facilmente, porque foram muitas chances que o Flamengo criou. Jogando dessa maneira que você falou, né? Daqui a pouco a gente vai falar do jogo, mas eu acho que o Flamengo, inclusive, jogou com um freio de mão puxadíssimo. E mesmo assim, criou uma pá de chance no primeiro tempo. Aí tentou jogar, assim como eu falei, né, na melhor forma que tentou se encontrar no ano passado, né, que teve no ano passado, jogar fechadinho, buscar a transição. Não acertou nada na transição, nada. No primeiro tempo foi um horror a transição do Vitória. E além de tudo, depois de tudo isso, cara, depois de tudo isso, o Vitória me acha um gol com o Wellington Rato, que foi um gol achado, assim, foi um chute que desviou e enganou o Rossi, conseguiu empatar o jogo, num momento em que simplesmente não parecia que isso poderia acontecer. E logo em seguida, o Vitória tem uma chance de, de virar o jogo com o Fábio, uma chance claríssima de um centroavante, assim, de um atacante, tá? Não é centroavante, vamos botar o Fábio como um atacante. Um atacante que fica de frente para o goleiro e chuta um peteleco, velho, no gol. Uma defesa fácil de Rossi. E aí, velho, fora também outras coisas também que eu vou criticar aí durante a nossa live, que é não ter o discernimento de ter fechado o time na hora certa, assim. Quando você tem um jogo contra o Flamengo, que você escapa de tomar um passeio no primeiro tempo, vai para o segundo tempo, toma o gol, beleza, é do jogo. Você acha um empate, chega perto de virar, não vira, tudo bem, é do jogo também, né? Apesar de ser assim injustificável o chute que Fábio deu. Você continua jogando todo aberto contra o Flamengo, velho. Porque o Vitória jogou todo aberto contra o Flamengo. E aí o Flamengo acelerou, fez o gol no espaço que o Vitória estava dando. Fora outros erros, velho, que a gente vai posso falar aqui, Fábio, ao longo da análise do jogo, especificamente do jogo. Que é você jogar com o Mateuzinho no sacrifício os 90 minutos. Ele terminou o jogo de meia, de volante, melhor dizendo, terminou o jogo de volante ao lado de Baralhas. Um cara que está jogando no sacrifício. Então, assim, bicho, é um time que parou de funcionar. E não são erros, assim. Ah, é por causa do Flamengo que você está ficando chateado? Não, é porque, como eu falei, foi contra o Juventude uma proposta, ele não funcionou. Contra o Católica, outra proposta não funcionou. Hoje, contra o. A gente falou, né, velho, na live aqui, porque, por exemplo, contra o Católica, assim, a preparação do jogo foi uma tragédia e não funcionou. Hoje, contra o Flamengo, houve uma preparação de um determinado jogo, que é jogar fechadinho e no contra-ataque. O Vitória nem se fechou bem contra o Flamengo, sofreu pra caramba no primeiro tempo e não acertou nada no contra-ataque. E esses erros, eles não vêm de agora, pô. Eles vêm do primeiro semestre. O Vitória tinha problemas contra Souza, contra Ferroviário, contra o Bahia, contra o Náutico. É um time que assim, não lembra em nada o que foi no ano passado. Nada o que foi do ano passado. E ele não apresenta nenhum tipo de evolução. Se você pegasse, por exemplo, um jogo.
contra o Católica, que o Católica marcou e o Vitória teve que propor o jogo. Aí você fala, não, pô, peraí, o elenco do Vitória é limitado, tem dificuldades técnicas e tal, aquela coisa ou outra, e é facilmente marcável como foi marcado contra o Católica. Beleza. Contra o Flamengo, por exemplo, você poderia mostrar algo mais parecido com aquilo que o Vitória já mostrou. Porque, beleza, o Católica exigiria do Vitória um nível de produção ofensiva que é difícil até de você pedir desses jogadores que estão aí, esse péssimo elenco que o Vitória montou, péssimo elenco que o Vitória montou. Mas contra o Flamengo, o Vitória teve a oportunidade de fazer o jogo que ele, assim, planejou para a Série A. O Vitória planejou o que para a Série A? Jogar ao estilo que foi do ano passado, jogar com um time fechado, eficiente na marcação, que nega espaço e buscando contra-ataque, buscando a transição, e isso não funcionou. Então, velho, perdesse do Flamengo por 1-0, ok, faz parte. Agora, perder do Flamengo por 1-0, negando espaços, acertando alguns cruzamentos, alguns contra-ataques, acertando algumas jogadas de transição, você sairia tranquilo, assim, você sairia pelo menos vendo a evolução do time. Mas isso não aconteceu, você tá entendendo, Fábio? Tipo assim, uma coisa é você perder do Flamengo fazendo o seu estilo funcionar, mas por um acaso, enfim, o Flamengo é muito bom e tal, consegue achar o espaço mesmo numa marcação eficiente do Vitória, e você conseguindo encaixar os contra-ataques, mas o Vitória não negou espaço ao Flamengo e não acertou os contra-ataques, né? Chega a você pensar assim, porra, qual é o estilo que o Vitória tem, velho, para jogar a Série A? Qual a estratégia? Em que fase do seu jogo o Vitória é eficiente? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. E assim, sei lá, outros vários problemas que nós temos, né? Porque a bola cair no pé de Fabri para ele decidir é um baita erro de planejamento. Porque Fabri é um cara que deveria estar nessa altura do Vitória fazendo uma outra função, não como um cara que tem que pegar a bola ali no final de centroavante e fazer o gol, né? É um erro de planejamento de não ter aí vem a zorra da fala que eu já trouxe aqui milhões de vezes, do erro de não ter trazido um centroavante, né, desde o início do ano, e Fábio continuar jogando nessa função, Janderson continuar jogando nessa função. Aí você tem Mateuzinho que joga 90 minutos no sacrifício, porque o Vitória, no seu mau planejamento, não conseguiu contratar uma alternativa a Mateuzinho. Uma coisa é você entrar com o Mateuzinho no início do jogo e você falar, pô, temos que entrar com o Mateuzinho porque ele é o único jogador que consegue manter algum tipo de produtividade na armação das jogadas ali, da criação de jogadas. Agora, chegar no segundo tempo do jogo como hoje e você vê Mateuzinho exausto, acabado, correndo o risco de piorar a lesão que ele tem, você perder o cara pro resto da temporada e você não trocar porque não tem alternativa, pô. Você não tem um jogador, tudo bem que não vai manter o mesmo nível de Mateuzinho em campo, mas que dê, assim, 70% do que Mateuzinho pode entregar, 60% do que Mateuzinho pode entregar, que entregue algo parecido, mas o técnico, né, o elenco do Vitória não tem nem sequer algo parecido e tem que ficar jogando com esse atleta até o final do jogo, pô. Até o final do jogo. Então, assim, é muito preocupante. O Vitória hoje é merecidamente o pior time da Série A. Eu não tenho dúvidas que esse time é o pior time da Série A. Já tinha dado esse indício de que entraria na Série A nesse nível baixíssimo, baixíssimo e preocupante. E o início do Vitória na Série A é condizente com o que o Vitória está apresentando. Ser o único time que não pontuou ainda e que pode terminar essa rodada com os 0 pontos, o único time com 0 pontos, e o pior, né, com o pior saldo de gols. O Vitória hoje tem menos Isso. 3 saldo de gols. Então, é extremamente condizente com o que o Vitória produziu. Mas, enfim, né? Pelo menos, pelo menos você tem LED para ver o Vitória tomar um vareio do Flamengo com melhor iluminação. Você tem um alambrado novo, bonitinho, né? Para você ficar vendo o Vitória sem aquela cerca na frente. Você tem academia nova, climatizada, que agora está na beira do campo lá, uma academia bonitona que Fábio Mota montou. E você tem a camisa do Vitória nova, que eu estou até vestido aqui, é linda. Pelo menos a camisa, que hoje estreou na Série A, estreou no Vitória, com esse vareio de bola que o Flamengo deu e com essa atuação, assim, que o Vitória teve a oportunidade de chegar, virar o jogo ou até manter o empate, não manteve. Essa camisa, pelo menos, é linda, né? Tô até com ela aqui, que apesar de ser muito irritado, muito estressado com esse time, muito pé da vida com esse time, eu sou mais um desses rubro-negros, vou usar a palavra certa aqui, otários,
que chegam nessa semana, renova seu sócio e compra a camisa nova. Como eu, tem vários que esperam que esse time apresente alguma coisa para a Série A. Tem que apresentar alguma coisa. Eu não sei se vai conseguir repetir a campanha do ano passado. Provavelmente não, porque, sei lá, tá difícil acreditar. Mas que apresente alguma coisa que torne esse time competitivo, velho. Competitivo para a Série A. É isso, né? O Vitória, né, que realmente, se a gente pegar todos os times da Série A, se a gente fazer uma média dos dois jogos de atuação, o Vitória perdeu do Juventude sem nenhuma chance de fazer algo diferente, né? Foi uma derrota 2-0, poderia, não seria um absurdo se fosse mais, né, lá em Caxias do Sul. E outro jogo também que ele até em determinado momento ele ficou perto de pontuar, mas a gente analisar o jogo por completo, né? Assim, o Flamengo perdeu chance no primeiro tempo, quando quis acelerar, acelerou e fez o resultado, né? Então foi uma vitória até relativamente tranquila do Flamengo. Mas claro, quando você deixa para jogar ali no momento que precisa, você corre o risco como o Flamengo correu. Mas mostra a fragilidade do Vitória, né? Quando o Flamengo quis, ele fez ali com muita naturalidade o placar. Né? Fez 1-0 e fez ali o 2-1 depois que tomou o gol. Então, realmente, a situação do Vitória não é nada boa. E você falou da questão do planejamento do centroavante, né? Um grande exemplo é o Ceará, né? A diferença de um centroavante. Né? Ganhou ontem com o gol do Pedro Raul, jogando bem. Na primeira rodada, fora de casa, o Pedro Raul fez gol. Né? Então, para times limitados, né? Você ter um jogador decisivo, né? Um jogador ali que entrega gol, que entrega jogadas, faz muita diferença e o Vitória é prova disso do ano passado, né? Com o Mateuzinho e com o Alejandro, né? Jogadores que estavam bem e o Vitória acabou na 11ª colocação. Então, realmente, a É. questão Eu, do planejamento para a Série A tá ficando muito escancarada que é. achar que o Janderson fosse resolver alguma coisa foi um grande erro. E outra coisa, velho, assim, lembrando que Pedro Raul esteve ali no mercado do Vitória. O Vitória poderia, além do Ceará, né, entrar na disputa Pedro Raul, e o Vitória não quis Pedro Raul, né? Não quis entrar nessa disputa aí com Pedro Raul. E hoje vamos lá, o centroavante que o Vitória contratou como solução, que a gente falou aqui, né, que não é nenhuma Budweiser, é um Kaiser. Ele Isso. adorei a trocadilho da última live. Ele era o terceiro reserva, cara, do Fortaleza, né? Era a Daverson, Lucero e Kaiser. Então hoje a esperança do Vitória é o terceiro reserva do Fortaleza. E assim, será que vai resolver? Ele vai estrear um planejamento tão ruim que esse cara que chegou para resolver vai jogar a estreia dele fora de casa contra o Defensa e Justiça, tá? Vai jogar fora de casa contra o Defensa e Justiça. Contra, para mim, o time que é o favorito do grupo na Sul-Americana, um time que está muito mais acostumado a jogar a Sul-Americana do que o Vitória, e comparando assim os quatro times, é o time que tem um trabalho mais sólido. Então, Kaiser vai estrear lá, quando poderia já ter, né, o Vitória com um centroavante desde o início do ano, para chegar já encaixado. Aí você pega Fabri, por exemplo, o cara que eu falei aqui várias vezes, é um jogador que, assim, eu entendi a aposta em Fabri, eu acho que ele é um jogador que tem algum potencial. Mas ele é um jogador para ser lapidado ao longo do início do ano. Isso. Era para ser um jogador Ele, que ia ser lapidado do início ele do tem ano que para ter. cá, para que ele chegue. Diga. Não, pode completar. Não, eu quero falar o seguinte: o Vitória contratou Fabri, ele já deveria ter chegado na Série A como um jogador que o Vitória soubesse as suas limitações e soubesse utilizar ele no time dentro daquilo que ele pode de fato entregar, que é o quê? É um jogo de arranque, é uma velocidade, que ele tem essa característica boa de ser um jogador que acredita na jogada até o final, de ser um jogador que consegue arrastar bem e correr bem, né? Consegue fazer um bom jogo de transição, para ele entrar com os companheiros já sabendo o que é que ele pode render e ele sabendo o que é que pode render. No entanto, o Fábio teve que jogar o início do ano inteiro como centroavante improvisado e não é. Janderson, a mesma coisa, é um cara que devia já entrar na Série A com a função dele específica, jogando pelo lado esquerdo dele, com a capacidade dele de arrastar. Só que ele jogando como centroavante agora, já no início da Série A, ele ainda joga como centroavante improvisado. Ele não vai ser o centroavante do Vitória. Se for, tenham pena do Vitória, né? Mas ele chega a essa situação porque não teve o centroavante antes,
Quer dizer, o Vitória era para já chegar na Série A com algum encaixe ofensivo, e esse encaixe não existe. Eric, que jogou hoje como titular pela primeira vez e fez uma partida razoável, é um cara que chegou agora, porra, em março. É um potencial ponta-direita titular do Vitória, chegou agora em março. Então, assim, é muito erro de planejamento, velho. Mateuzinho, que já se sabia que ele ia começar o ano mal. Tudo bem, teve o Ayrton Rato, bacana, uma aposta no Ayrton Rato, legal. Hoje fez até o gol, tudo mais, mas assim, era para ter o reserva de Mateuzinho desde o início do ano. Uma série de problemas, velho. Uma série de problemas do Vitória que estão explodindo aí, né? A zaga que jogou com o Zé Marcos, sendo que Zé Marcos fez um primeiro semestre horrível, né? E o Vitória não tem zagueiro pela esquerda, então tá jogando o Zé Marcos, né? Enfim, Claudinho, que tá tendo sequência como titular agora, né? Quer dizer, sequência não. Carpini decidiu botar a mão na consciência dele e botar Claudinho titular e não Cáceres. Então, enfim, é muita coisa. Eu tô irritado hoje. Tô bem irritado. Percebi, viu? E sobre o Fábio, só é dizer que é um jogador que ele pode ajudar com o time funcionando, né? Não vai ser o cara que vai resolver, né, os problemas do Vitória. Então, quem era para estar resolvendo, que foi contratado, era o Wellington Rato, por exemplo. Até hoje fez o gol, que foi mais sorte do que mérito, né? Mas o Fábio é um jogador para compor elenco e ir entrando ali e pegando confiança aos poucos, né? Com um time relativamente bem, mas com um time mal não vai ser o Fábio ali que vai resolver os problemas do Vitória. Alguns comentários aqui para a gente continuar conversando, Vitor. O Michel Xavier está por aqui, o Felipe Sampaio também, Rudá Rodrigues, Pedro Torres, Bruce Lee, falando que o Ceará está carregando o Nordeste. O Carlos Júnior falou que já viu jogos piores do Vitória. Hoje era uma derrota esperada. O problema maior foi perder para o Juventude. Esse jogo contra o Flamengo é difícil você analisar, né? Porque é um adversário que é muito superior, né? Mas ao mesmo tempo era um adversário que jogou quinta-feira, 9h30 da noite, na Venezuela. E teve uma logística bem complicada. Tudo bem, os caras vêm de voo fretado, enfim. Mas é uma sequência desgastante. E o Vitória poderia ter machucado mais o Flamengo, né? Não é nem jogar uma partida maravilhosa, mas enfim, ter sofrido menos defensivamente e ter machucado mais o adversário, né? Porque era um Flamengo ali com jogadores voltando de lesão, um time ali modificado. Tudo bem que o Flamengo, o time modificado o reserva do Flamengo é top 4 do Brasileirão fácil. Mas se esperava um pouco mais, até porque o Vitória estava jogando em casa. E ano passado, contra esse próprio Flamengo, fez um jogo melhor. Até quando perdeu no Barradão, fez um jogo melhor, né, do que fez hoje. Então, fica aquela sensação, né, Vitor? Assim, claro, era um adversário que dificilmente o Vitória ia conseguir vencer. Mas eu acho que o que preocupa é não conseguir dificultar, né? Parecia que o Flamengo ali jogou, assim, controlando o jogo completamente, né? Vai ali sem se desgastar muito, tem jogo na Libertadores já no meio de semana, vamos só fazer o resultado. Um adversário que mal criou, até fui ver aqui os scouts, né? O Vitória finalizou 5 vezes. Praticamente todas as finalizações foram de fora da área, as que foram dentro da área foram ali na risca, basicamente, da grande área. Então não conseguiu nem entrar na área do Flamengo, né? Nem em cruzamento, cruzar para alguém cabecear na área, nem isso o Vitória conseguiu. Então acho que fica essa sensação de um time que não conseguiu incomodar um Flamengo que poderia tropeçar hoje. É isso. Acho que já é um gancho até para falar que eu preparei aqui falar do jogo, porque a sua leitura de agora desse comentário foi perfeita, assim. Eu concordo. Uma coisa é você perder pro. Eu concordo também com o comentário que, assim, você perder pro Vitória é algo até esperado, tá? Pro Vitória, o quê? Pro Flamengo é algo até esperado, né? Mas você precisa, pelo menos, mostrar algum tipo de competitividade. Porque, veja só, Isso. o Vitória na Série A, ele sabe que não vai ser um time que vai ficar o tempo todo com a bola, né? O Vitória tem ali na Série A alguns adversários em que ele vai poder jogar de uma forma mais ofensiva, tentar manter mais a posse de bola, ele vai tentar pressionar mais à frente a saída de bola, né, o tempo todo, como ele tentou contra o Juventude, por exemplo. Ele tentou isso contra o Juventude, tentou pressionar mais a saída de bola
né? O time mais espaçado, pressionando mais à frente, tentou ficar mais com a posse de bola e criar. O Vitória vai ter poucos adversários em que ele vai poder jogar, digamos assim, entre aspas, de igual para igual. A maior parte do jogo do Vitória na Série A vai ter que espelhar o que ele fez no ano passado. No ano passado, o Vitória conseguiu aquela reação jogando com a defesa sólida, que marcava muito bem, que negava espaço a esses times. Quando a gente pega os grandes jogos do Vitória no ano passado, foram jogos contra o Atlético Mineiro, por exemplo, que o Vitória ganhou fora, o Palmeiras, que o Vitória ganhou fora, então, são jogos em que o Vitória enfrentava times que eram reconhecidamente mais qualificados e ele negava espaços ao time adversário e conseguia machucar, como você falou muito bem, Fábio, machucar no contra-ataque, machucar na transição. Quando o Vitória conseguia fazer um jogo em que ele sofria pouco na defesa e acertava uma bola, digamos assim, jogava por uma bola, por duas bolas no jogo de transição e conseguia ser eficiente nelas, o Vitória conseguiu um grande resultado. Teve jogos em que o Vitória perdia, né, fora de casa ou até dentro do Barradão, mas a gente via o time jogando dentro da sua proposta. Quer dizer, perdia ali em casa por um Flamengo, por exemplo, mas ele, durante o jogo, conseguiu negar espaço ao Flamengo, conseguiu desempenhar bem e o Flamengo, pela sua qualidade, conseguiu também achar um lance ali, porque o futebol, ele, você pode marcar muito bem, mas se o outro time for muito qualificado, ele vai achar espaço, ele vai conseguir, mesmo na sua defesa muito bem postada e sua defesa muito bem treinada, ele vai conseguir também marcar um gol, né? Se o time for muito qualificado. O futebol é assim. Então, o Vitória, até em algumas derrotas do ano passado, a gente reconhecia que o Vitória foi muito fiel e muito eficiente na sua proposta, que é um time que marcava e jogava no contra-ataque. Vitória cansou de perder jogos também, mas com um desempenho que a gente falava, pô, desse jeito aí o Vitória vai conseguir alguns pontos e vai conseguir fazer um campeonato seguro, assim, escapar bem do rebaixamento e até beliscar a Sul-Americana. Porque era um time que, mesmo quando perdia, mostrava uma defesa bem postada e alternativas, né? Saídas de contra-ataque interessantes. Então, o que é que você esperava para o jogo do Flamengo hoje, Vitor? Uma vitória contra o Flamengo? Eu acho que não. O momento do Vitória era um momento muito ruim. Então, e o Flamengo é um time muito mais qualificado, por exemplo, do que o do ano passado, e mesmo os reservas, mesmo o time mexendo muito, é muita qualidade, muita qualidade, muito acima do Vitória, né? Como eu falei aqui, no segundo tempo, velho, o Felipe Luiz entrou com Michael, com Bruno Henrique, com Luiz Araújo. Esses três jogadores são jogadores que o Vitória nem sonha em ter uma qualidade desse tamanho, sabe? É uma qualidade muito grande. Qualquer um deles seria titular e craque do Vitória, pô. Seriam, assim, titulares em times até do segundo escalão ali. Se a gente for pegar um Luiz Araújo, por exemplo, jogaria facilmente no Fluminense, num Vasco, num Cruzeiro até, entendeu? Então, assim, jogadores de muita qualidade. Não era para esperar uma vitória, mas era o Vitória sendo eficiente na sua proposta. Que perdesse, mas perdesse marcando bem e machucando no contra-ataque. O problema foi que o Vitória se propôs a fazer isso. Esse que é o detalhe. Eu acho que essa foi a proposta do Vitória no jogo, mas ele não conseguiu executar nada bem, nada. O Vitória entrou com, já falando do jogo, no primeiro tempo. O Vitória claramente sabia dessa diferença técnica e da diferença que teria na posse de bola. Sabia-se que o Flamengo ia ter muito mais posse de bola. E por isso que ele marcou com um bloco muito baixo. O Vitória, né, diferentemente dos outros jogos contra o Juventude, contra o Católica, até mesmo contra o Bahia. Porque se a gente for pegar um jogo parecido, foi o jogo da primeira fase do Baianão contra o Bahia, que lá na Fonte Nova o Vitória jogou com um bloco muito baixo. Eu acho que foi o único jogo bem parecido, porque todos os outros jogos do Vitória até agora no ano, ele não jogou com um bloco tão baixo assim. Se você for pegar contra o Juventude, né, o Vitória jogou tentando pressionar a saída de bola, um time mais espaçado, contra o Católica também. Contra o Bahia no primeiro jogo da final do Baiano, ele também jogou com o time tentando pressionar mais à frente, tentando espaçar mais, não com bloco tão baixo. No segundo jogo, então, nem se fala, né? Que precisava do resultado e não podia jogar dessa maneira de jeito nenhum. Hoje não, hoje o Vitória jogou com bloco muito baixo. E aí, como eu falei, né? Quatro homens ali na linha de defesa, né? Você tinha o lateral direito, Claudinho, Alter, Zé Marcos e Jamerson. E na segunda linha você tinha os três volantes, né? Ricardo Hiller mais recuado, William Oliveira e Baralhas mais à frente um pouco, fazendo ali um tripé de meio campo
com Mateuzinho fechando pela esquerda e com Eric fechando pela direita, ou seja, uma linha de 5 jogadores praticamente, né? Então, era um bloco muito baixo para quê? Para negar espaço. A ideia é você povoar aquela entrada ali da área do Vitória para negar espaço. Só que o Flamengo conseguiu achar esses espaços. Com um detalhe, o Flamengo jogou num ritmo muito lento. Dava para ver que no ritmo que o Flamengo estava imprimindo ao jogo, era troca de passes lentos, uma troca de passes lentos, assim. Então, o Flamengo não estava trocando passes numa velocidade grande, sabe? Tipo assim, tentando, de fato, dar ritmo e dar velocidade ao jogo. O Flamengo estava claramente tentando se poupar para a sequência que vem por aí dele, do próprio Flamengo, e sabendo que estava enfrentando um time que é da parte de baixo da tabela da Série A, né? Não tem jeito. Então, muita posse de bola do Flamengo, e um ritmo até lento. Mas mesmo nesse ritmo lento, ele achou espaços demais na zaga do Vitória. Demais. O Flamengo no primeiro tempo atacou pela direita, chegou pela esquerda, chegou pelo meio, chegou na bola aérea, chegou com chute de fora da área. Chegou de todas as formas. O Flamengo teve ali no primeiro tempo umas 7 chances no primeiro tempo. Umas 7 chances. Teve cabeçada de Everton Cebolinha, bola aérea. Cabeçada de Everton Cebolinha na pequena área que ele cabeceou mal e a bola foi para fora. Pelo lado esquerdo, a Arrascaeta recebendo a bola, cortando para o meio e chutando para fora. Chute de fora da área, né, que foi a melhor chance do Flamengo no primeiro tempo, um chute de fora da área de Juninho, que ele acertou a trave. Até no jogo de transição, o Flamengo foi mais eficiente que o Vitória. Roubou a bola, ligou um contra-ataque rápido, o Juninho perdeu um gol na cara, sendo que eu acho que até já estava impedido, já estava anulado por impedimento, mas ainda assim foi uma chance que o Flamengo não marcou. Então, assim, o Flamengo atacou de todas as formas. Então, a proposta de ser fechado no bloco baixo não funcionou. E aí você tem o outro lado, que é você fechar com o bloco baixo para buscar o contra-ataque. Só que o Vitória também não acertou nisso aí. O Vitória estava com um meio-campo muito lento. Então, os volantes, quando roubavam a bola, eram Ricardo Hiller, William Oliveira e Baralhas, não tinham aquela condição de acelerar o jogo. Eu acho que até Carpini errou a escalação, porque ele deveria ter entrado ou com Ronald ou com PP, que são volantes que têm mais característica de arrasto, né, de carregar essa bola para ataque. Então, a bola caía com o William Oliveira não tem essa velocidade de carregar a bola. Baralhas até tem alguma coisa, mas não é a principal característica dele, né? Como é a de Ronald e como é a de PP. Então, o meio-campo ali do Vitória é muito lento nessa transição e quase sempre a bola ficava nessa transição com o Janderson, que saía carregando para o ataque, às vezes muito isolado e tomando decisões ruins, né? Janderson teve várias oportunidades de puxar o contra-ataque tomando decisão ruim. Ou então o Mateuzinho, que roubava essa bola, e era impressionante, porque, por exemplo, muitas vezes o Vitória roubava essa bola, acionava Mateuzinho, e aí, de repente, de uma situação em que o Vitória tinha um homem isolado, ou até dois homens na frente, o Flamengo aparecia com três, sabe? Tipo, do nada o Flamengo conseguia fazer a transição defensiva muito rápido e eliminava ali uma possibilidade de transição do Vitória. Então, o Mateuzinho também muito isolado, tendo que receber essa bola na transição, se livrar de dois, três jogadores. Eric, a mesma coisa, recebia a bola na transição, tinha que se livrar de dois, três jogadores. E também sem ter com quem jogar, muito isolados na frente. Então, essa foi a situação do Vitória, assim, que não chegou ao ataque. O Vitória não acertou a transição em momento nenhum. O único chute que o Vitória deu no primeiro tempo inteiro foi um chute de Jamerson, nos 36 minutos do primeiro tempo, que foi um chute de fora da área, de perna direita, numa situação em que não foi de contra-ataque. Foi uma situação em que o Vitória, das poucas vezes que teve a bola, conseguiu chegar ao ataque um pouco, trocar alguns passes ali, e Jamerson decidiu arriscar de fora da área. Foi a única chance que o Vitória teve no primeiro tempo inteiro, de chute a gol. Teve um lance assim, e o Vitória não conseguia ficar um minuto com a posse de bola. Impressionante como o Vitória tentava ficar com a bola e rapidamente errava e perdia a bola para o Flamengo. Ou então teve um lance emblemático, que foi aos 40 minutos do primeiro tempo, em que o Vitória tentou ficar com a bola, roubou a bola na frente no ataque, tentou ali manter a posse de bola, né, pelo lado esquerdo, a bola voltou lá em Lucas Arcanjo, aí quando voltou em Lucas Arcanjo, ele deu para Alter na direita, Alter já pressionado pela marcação do Flamengo, né, pela pressão do Flamengo, rifou a bola para frente no lançamento longo e a Vitória perdeu. Então, isso estava se repetindo o tempo todo no primeiro tempo. Como eu falei, o Vitória é muito dependente de Mateuzinho, nessa transição, inclusive, que pegava a bola, tinha que se livrar de dois jogadores, e Mateuzinho jogando de uma maneira muito
sacrificado. Dava para ver que o Matheusinho não estava bem fisicamente. E assim foi o primeiro tempo do Vitória, em que ele escapou, sinceramente, de tomar um banho. Um banho no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, o Vitória, na minha visão, até volta um pouco melhor. Eu acho que no início do segundo tempo, o Vitória estava até um pouco melhor no jogo. Pelo menos ele estava conseguindo atacar. Teve uma jogada linda de Eric, né? Que ele pegou pela direita, cortou ali pelo lado esquerdo, cortou dois jogadores do Flamengo pelo lado esquerdo, do lado direito, melhor dizendo. Ele recebeu pelo lado direito, cortou pelo lado esquerdo, que é o lado dele de sempre, né? Ele sempre faz essa jogada. Cortou dois jogadores e chutou na cara de Léo Pereira, né? Um lance até feio que foi assim, Léo Pereira tomou um nocaute na hora. E aí, aos 17 minutos, quando acho que o Vitória estava até conseguindo atacar mais e gostar mais do jogo para poder propor alguma coisa, Janderson me faz aquilo, né, Fábio? Você viu o lance? A Perde a entregada de bola. Janderson. Então, assim, é difícil, velho, até você defender esse jogador, porque ele não estava fazendo um jogo ruim no primeiro tempo, ele tentou, foi um dos caras que mais buscou a transição, mas ele me recebe a bola, ele consegue roubar a bola na intermediária ali do próprio Vitória, ele retorna, quer dizer, ele volta para o próprio campo, ele volta para a própria defesa, ele não progride, né? Ele não vai para frente, ele volta. Aí ele se enrola todo com a bola, tenta proteger ela ali no meio de três jogadores do Flamengo. Na verdade, ele praticamente carregou a bola para cima da onde os jogadores do Flamengo estavam. Ele é cercado, Uhum. ele tenta proteger em vão, perde a bola para Rascaeta, e aí, meu irmão, é o gênio, né? O cara consegue acertar um toque de biquinho que foi lindo o gol de Arrascaeta, né? Foi um toque de A la biquinho muito Ronaldo bonito. na Copa de 2002. Exato, o pessoal até lembrou isso, né? Do Ronaldo, Romário, enfim, toque de biquinho clássico de craque mesmo. Então, no momento que o Vitória estava propondo alguma coisa, né? Teve aquela chegada de Eric, vem Janderson e me entrega a bola. Porque eu acho, assim, o segundo tempo de Janderson foi horrível, horrível. Ele teve antes desse erro dele, né? Para não dizer que foi só o erro, ele teve uma outra oportunidade. Até eu me irritei muito com ele, porque ele saiu carregando a bola pelo meio, conseguiu proteger a bola muito bem, carregar e protegendo na força. Saiu, conseguiu driblar os jogadores do Flamengo. E aí, Eric passou pela direita livre, ele não tocou a bola, ele carregou até perder a bola para o Vitória. Né? Perdeu a bola para o Flamengo. Então, o Janderson já vinha mal no segundo tempo, em comparação ao primeiro, e ele dá aquela entregada que foi, assim, um absurdo. Aí, depois que tomou o gol, o Vitória partiu para frente, né? Entrou com uma porrada de atacante, botou o Wellington Rato em campo, botou Léo Pereira em campo, botou Fabri em campo, e aí o Vitória partiu para um jogo mais ofensivo, tudo bem, aí tem justificativo, que você está perdendo em casa, perder por um, perder por três, é a mesma coisa, ele foi buscar o ataque e começou a pressionar mais na saída de bola, e aí, como eu falei, né, velho, achou aquele chute de rato de fora da área, que foi um achado, né? Não foi como você falou, Fábio, foi muito mais sorte do que competência. Foi um chute normal de rato. Rossi estava inteiro na bola, ele estava caindo bem para o canto que a bola iria, só que desviou na zaga do Flamengo e foi para o gol. Foi um gol achado pelo Vitória. O que não foi achado foi a jogada anterior de Fábio, porque o chute de Wellington Rato nasce de uma jogada que Fábio recupera, né? Que a bola é espichada na frente, a bola vai em direção à linha de fundo, ele consegue salvar a bola, consegue dar assim, reiniciar a jogada do esforço dele, né? De salvar da linha de fundo. E aí, depois de uma série de lances ali, de coisas, a bola fica com o Rato, que fez o gol. E, só para pontuar também e registrar, Rato comemorou provocando a torcida, porque na hora dele entrar em campo ele foi um pouco vaiado, né? O pessoal foi vaiar a ideia da substituição. E aí ele fez o gol 3 minutos depois da entrada dele e ele comemorou, tipo, fazendo aquele negócio assim, né, para a torcida, botando a orelha, né, para ouvir a torcida. Que é um erro de Rato, tá? Porque no momento dele, ele não pode comemorar o gol assim. Ele tá errado. Ele tem que respeitar a torcida porque a torcida tem razão de não estar satisfeita com o rendimento dele. E aí, logo em seguida, o Vitória tem uma chance claríssima com o Fábio. O Flamengo erra na saída de bola, que é raríssimo do Flamengo. Errou na saída de bola, acho que com o Léo Ortiz pela direita, o que é mais raro ainda.
O Vitória consegue roubar a bola, acho que com o Léo Pereira, toca para Fábio, Fábio de frente para Ross, ali da entrada da área, né, da meia-lua, Fábio de frente para Ross, sem marcação, ele e o goleiro, ele chuta assim um peteleco no gol. Um chute muito fraco, sem direção, sem ser para o canto, no meio do Fraco gol, e no meio, né? praticamente. Oi? Fraco e no meio. Pois é, fraco e no meio. E não foi nem rasteiro, não foi nada assim, foi um chute de qualquer Foi jeito. quase mascado. Pois é. E ele não tinha por que estar mascado, né? Porque ele estava inteiro no lance. É. Então, eu acho que esse é o detalhe que eu falei lá no início. Pô, velho, um jogo desse em que você escapou, é do futebol, né? É do futebol. Você escapou e tomar um vareio no primeiro tempo. Você consegue achar um gol no empate. Aí seu jogador, que em teoria em teoria é um atacante, em teoria é um atacante, entrou para te dar mais qualidade ofensiva no ataque no segundo tempo. E você pega essa bola, esse atacante pega essa bola naquela condição e não mata o jogo, velho. Não mata o jogo contra o Flamengo em casa, sabe? É, é de deixar a gente assim, pé da vida mesmo. E aí vem o erro que eu acho que é de Carpini, né? Carpini que já tinha sido, inclusive, substituído. Né? Quer dizer, substituído não. Tô tão nervoso que até tô Expulso. trocando as palavras. Ele tinha sido expulso por uma babaquice, tá? Eu não quero nem comentar isso, mas acho assim que o árbitro expulsou por preciosismo. Nem achei isso tudo para expulsão. Ele deu um chute na garrafinha de água. É, eu acho que ele e o auxiliar cometeram um erro muito grave ali, porque, na minha visão, você já está no lucro de estar empatando em casa depois de tomar um vareio do Flamengo. O que você tem que fazer é manter o time todo aberto como estava, porque naquele momento o Vitória estava com Léo Pereira, Fabri, né, Eric, Mateuzinho e Wellington Rato. Cinco jogadores de características bem ofensivas, né, em campo. Naquela altura, Mateuzinho estava jogando de volante ao lado de Baralhas. Você mantém um time assim todo aberto, todo ofensivo, sobretudo no meio, com o Mateuzinho morto em campo, ou você fecha? Eu acho que o Vitória tinha que ter fechado depois de fazer o empate. Eu acho que a primeira substituição após o empate tinha que ter sido sai Mateuzinho, entra Ronald, entra PP, entra um volante. Ou então até a saída de Eric, tudo bem, estava cansado também, mas você botar um jogador para recompor o meio-campo. Não, Carpini faz o quê? Carpini tira Eric e bota Oswaldo. Ele tirou a Eric e É. botou Oswaldo. Mateuzinho seguiu de volante. Oswaldo, eu acho que tem até menos chance de recompor, né, defensivamente do que o próprio Eric. Então, assim, não deu para entender a estratégia de Carpini. Ele achava realmente É. que era o momento do Vitória manter o ataque. Eu acho que foi um cálculo muito errado de Carpini. E aí o time Acho que ficou ele todo foi aberto. buscar a vitória, né? Assim, mas eu acho que manter o Mateuzinho ali sem estar 100% e colocar o Oswaldo, que é um jogador sem tanta intensidade, eu acho que você correu um risco muito grande. Eu até acho que a postura, assim, o Flamengo deu margem, né? O Flamengo ali tava um Flamengo meio. Tomou o gol, o Vitória cresceu. Eu acho que a estratégia do Carpini foi meio que aproveitar o momento. Mas contra o Flamengo, qualquer erro, qualquer erro é crucial. Eu acho que ele escolheu E mal as espaço, peças, né? né? É, qualquer erro e espaço. Porque, assim, Isso. antes disso, Felipe, Felipe Luiz já tinha colocado três jogadores de muita velocidade em campo. Tinha colocado Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. E Plata, quatro, na verdade. Botou Plata também em campo. Então é óbvio que o Flamengo ia buscar ali a velocidade, né? A bola em profundidade e, sobretudo, pelas laterais do campo. E o Vitória exposto. Aí o Flamengo acelerou, no momento que o Flamengo acelerou a bola pelo lado esquerdo, né, com Luiz Araújo e tal, achou o gol de Bruno Henrique no cruzamento de Luiz Araújo. E aí Felipe Luiz deu aula. Para finalizar, Felipe Luiz deu aula, porque assim que fez o gol, Bruno Henrique, né, fez o gol, ele tirou Gerson e botou Everton Araújo, que é um volante de marcação do Flamengo. Ou seja, Felipe Luiz ganhando o jogo com um time muito mais qualificado, fez o golzinho dele de vitória, né, no Barradão e trocou um craque por um volante de marcação. Nosso amigo aí, Carpini, vendo que o Vitória tinha achado um ponto em casa, num gol
cá entre nós, assim, né? Ragado de rato, ele decidiu tirar Eric para botar Oswaldo na crença de que ia poder atacar o Flamengo. Então, enfim, merecido a derrota, sinceramente, diante do que o Vitória apresentou. Aí no final do jogo até ficou mais perto do Flamengo fazer o terceiro do que o Vitória empatar, né? O Flamengo controlou facilmente, né, a vantagem. Né? O Vitória não conseguiu assustar, né? Não conseguiu ficar com a bola, não conseguiu assustar, enfim. É realmente um jogo pobre aí do Vitória, derrota por 2-1. Comentário aqui da galera, a Juliana Lisboa perguntou sobre a postura do time, né? Você já respondeu, né? Perguntou mais cedo aqui, após o gol, né? Do Vitória ter gostado demais do jogo, né? Acho que realmente faltou um pouco de frieza, né? Naquele É, momento ali pro Cap. ela sabia que eu ia falar isso, porque eu fiquei pirado da vida com o Carpini. Eu achei que o Carpini tinha que ter fechado o time depois do gol de empate. Assim, trocar Eric por Oswaldo foi uma ofensa, um crime de Carpini. Mas vamos lá, Vitor. Não, Mas se fecha o time e o Flamengo faz o segundo gol, a gente não ia estar falando. Pô, mas também chamou o Flamengo pra cima, se retrancou. não é A você gente não botar ia... outro zagueiro. Veja, não é você botar outro zagueiro, é você recompor algo que estava claro, escancarado, assim. Mateuzinho estava jogando de volante lá de Baralhas. Era você tirar Mateuzinho, que já estava exausto, e botar um volante ali, para manter, digamos assim, veja só, eram 5 jogadores ofensivos, Fábio. Era Rato, Eric, Fabre, Léo Pereira e Mateuzinho. São 5 jogadores. Você tira um, que é Mateuzinho, que estava cansado, bota um volante. Aí você fica com esses 4 que podem puxar um contra-ataque, que podem manter até sua capacidade de criar ofensivamente, sem problema nenhum, e recompor o meio-campo, assim, para jogar um volante ao lado de Baralha. Só isso. Não era botar um zagueiro, aí tudo bem, eu acho realmente que não era para botar. Mas é você cobrir um buraco do Vitória que estava evidente, porque o buraco ali do meio campo estava muito claro. E o gol do Flamengo saiu ali. O segundo gol do Flamengo foi uma acelerada pela ponta, em que Claudinho subiu, né? Halter foi ter que buscar lá na direita Luiz Araújo, aí você foi abrindo a defesa do Vitória para aquele gol de Bruno Henrique. Muito bem. E sobre o gol do Bruno Henrique, né? Teve um desvio, né? Do zagueiro que tentou cortar. E é curioso, né? Quando a fase é ruim, eu acho que aquele desvio facilitou facilitou a finalização do Bruno Henrique, viu? Porque foi o desvio deixou a bola no pé do Bruno Henrique. Talvez se não tivesse o desvio, a bola chegasse um pouco. Claro que ia chegar numa situação ainda. O Bruno Henrique tem muita qualidade a poder ajeitar o corpo ali, enfim, ter uma facilidade também para botar para dentro. Mas aquele toque ali deixou. Aparou pro Bruno Henrique botar pro gol. Foi basicamente isso. Né? Tirou a velocidade ali da bola e aparou pro Bruno Henrique fazer o segundo gol. Bom, vamos pro campinho? Vamos continuar analisando individualmente aí os jogadores do Vitória. Alguns comentários enquanto isso. O Guilherme Gereissati falou que esse jogo do Vitória Flamengo foi muito similar ao do ano passado, quando a equipe soteropolitana se jogou ao ataque com desespero e abriu mão de um ponto. Foi um gol no finzinho do Carlinhos, foi no contra-ataque, né? Na saída do Arcanjo, eu lembro desse jogo. Eu não lembro. Realmente. Minha memória é um lixo, tá? Então eu não lembro como é que foi, não. Eu lembro Mas do segundo jogo, o jogo da volta, que tá mais próximo. sim, Minha sim, memória. mas eu acho que na ida foi isso, eu lembro. É. Tava 1-1 no finzinho ali, o Carlinhos no contra-ataque fez o gol ali na cara a cara com o Arcanjo e fez 2-1. O Jonilton ele fala, é difícil entender porque os jogadores do Vitória entregaram tantos gols por conta de falhas tão imbecis. Carpini morre com a substituição e Mateuzinho morto em campo. É isso, né? Acho Esse é um que. detalhe. Uma substituição e não trocou o Mateuzinho. Bom, quem também tá por aqui, o Carlos Júnior já falei. Tony Rafael, o Azevedo. O Azevedo que é o esporte. O esporte deve estar começando, viu? Na nossa outra live. É só procurar aí no nosso canal. O Bruce Lee fala que o Vitória tá com cara de rebaixado. Ano passado também começou, né? Assim, a deadline do Condé, Vitor, foi 6 rodadas. Você dará quantas rodadas pro nosso Mister Carpini? Ou ele tem crédito do ano passado e vamos deixar até a pausa para o Mundial de Clubes? Esse é o grande tema da torcida do Vitória nessa noite de domingo.
que fazer com o Carpini, né? Porque você lembra, né? Na última live a irritação com o Carpini já era muito grande, né? Muita gente acha que Carpini se acha mais do que o Vitória, tipo assim, acha maior do que o Vitória. E os erros Cara, eu, dele, eu li um assim, comentário, eu não sei se pra você faz sentido, que o Carpini, ele quer sair, mas não tá sabendo pedir. Aí ele tá fazendo tanta é, burrada que pra ele, pra demitirem logo, assim, não acho que é isso, né? Mas eu vi uma eu não teoria, acho, O Carpini tá querendo sair e tá só fazendo besteira. eu acho que assim, ele é um cara que de certa forma, sei, posso estar falando besteira aqui, mas a minha sensação é que ele ele ganhou um status no Vitória que ele não está sabendo ser cobrado, sabe? Tipo assim, o que aconteceu no ano passado, e ele lembrava muito isso, né? Ao longo do ano passado, ele pontuava sempre que se não fosse a chegada dele e a correção que ele deu de rumo à vitória do elenco, né? Tirando algumas peças que estavam atrapalhando, né? Sobretudo Dudu e Rodrigo Andrade, ele citava isso o tempo todo. E ter reformado aquele elenco, né? A chegada dele, ter mudado a mentalidade de jogadores, ter dado confiança aos jogadores e tal, o Vitória estaria numa situação muito difícil, não teria conseguido a vaga na Sul-Americana e tal. Então, aquilo ali, eu acho que, de certa forma, subiu a cabeça dele, sabe? Meio que ficou um status na cabeça dele de que ele é maior do que um técnico, assim. Tipo, ele tem uma autoestima muito grande, digamos, no Vitória. A autoestima dele é muito elevada. Então, agora, nesse momento em que ele merece ser criticado, está sendo criticado, ele não está sabendo muito lidar com essa pressão, com essa cobrança. Rapaz, tem uma muriçoca enorme aqui. Eu estou Mata tentando aí. Quer matar? Eu li uns tentando comentários matar aqui. e falar. Mas assim, só para terminar. Então, ele não está sabendo lidar com a pressão e com a cobrança dos torcedores, que é uma cobrança, como eu falei aqui, o Vitória, pô, parece que está evoluindo, velho. Então, é uma cobrança que é justificada. Só que ele vai para a coletiva, por exemplo, com uma postura muito reacionária, assim, sabe, de proteção e tal, porque eu acho que o bom trabalho dele do ano passado deixou ele num status realmente de muito respeito, né, no futebol nacional. Ele apareceu para o futebol nacional, muita gente falava do trabalho de Carpini, né, elogiosamente, e ele no próprio Vitória, a gratidão do torcedor foi muito grande, e agora quando ele está embaixo, o torcedor está criticando, ele está sabendo muito bem como lidar com esse novo momento. Então, tem uma certa empáfia, assim, nesse momento de Carpini, sabe? A gente sente um empáfia dele, assim. A gente sente uma postura meio agressiva, assim, meio passiva-agressiva de quem não tá aceitando esse momento. E muita gente já pede a demissão dele, até por ranço. Assim, o pessoal está chateado com essa postura dele. Eu não acho que seja para demissão nesse momento. Eu acho que Carpini é um técnico que, pelo que ele fez no ano passado, realmente ele merece crédito. E crédito, quando a gente fala em crédito, não é para passar pano para coisas erradas que ele está fazendo. O crédito que eu falo é você acreditar que ele tem ferramentas, ele tem capacidade, quanto técnico, de mudar essa realidade. Então, é você cobrar, ele precisa ser cobrado pela diretoria, ele precisa ser cobrado por quem manda nele, no final das contas. E, se tiver alguma coisa errada no Vitória que ele mesmo aponte, a diretoria também tem que trabalhar com ele para mudar. Ou seja, contratar, rever o elenco, rever algumas peças que não estão É, funcionando, a trazer falta outras de peças. peças é um atenuante para ele, né? Assim. É, vai sempre servir como muleta, né? Infelizmente. Ano Vai servir passado o como time muleta. melhorou com os reforços, né? Vale lembrar que ele começou mal também, né? Ele não começou, o Vitória não começou a jogar bola da Não, noite começou. pro dia. Foi um tempo, né? Ali, quando chegou os reforços no meio da janela, né? Na segunda janela ali do meio do ano, quando ele conseguiu ter uma dupla de zaga, né? Que ele sempre improvisava um zagueiro, um lateral, um volante ali na zaga, um volante, né? Chegou outros jogadores ali, que aí o time começou a dar uma engrenada com peças, né? Me parece que vai precisar, porque só o técnico não vai fazer muita diferença, não. Exatamente. Eu acho que eu não demitiria Carpini, eu daria um tempo para ele. Você perguntou do tempo, né? Com o Léo Condé foram 6 rodadas, mas foram 6 rodadas em que o Vitória não pontuou praticamente, né? Só teve um ponto. Eu, eu daria um tempo para ele ainda. O que prejudica Carpini é porque o Léo Condé era só o Brasileirão. Carpini é o Brasileirão e a Sul-Americana, né? Ele vai ter que demonstrar Isso. resultado em duas competições. E aí o Eu que daria um faz, tempo ainda hein, para ele. Vitor, com a Sul-Americana? Larga a Sul-Americana,
Foca aí em recuperar no Brasileirão, foca nas duas. Porque também isso é para um time como o Vitória, assim, que já não tem um elenco titular satisfatório. Você dividir as atenções contra a competição, você fica ali entre a cruz e a espada, né? Faz o quê? Cara, eu ainda bem que eu não sou diretor do Vitória, porque essa é a grande questão realmente. Velho, é difícil admitir isso, tá? Mas eu acho que o momento do Vitória requer foco na Série A. Eu acho que é lamentável dizer isso, né? Mas o Vitória que terminou 2024, até como eu falei na última live, era um Vitória que sonhava, assim, que projetava poder lidar com a Sul-Americana e com a Série A. Quer dizer, manter um nível de rendimento na Série A e poder sonhar com a Sul-Americana, né? Dentro do seu patamar. O Vitória não entra como favorito na Sul-Americana, mas é tentar surpreender mesmo, assim como o Vitória desempenhou melhor do que se esperava dele na Série A do ano passado, fazer o mesmo na Sul-Americana. Era a projeção do início do ano, assim, era o sonho do início do ano. Só que, assim, a coisa desandou de tal forma que eu acho que hoje o Vitória precisa focar 100% na Série A. Se jogar, assim, sacrificar mesmo a Sul-Americana, minha opinião, é uma coisa horrível de dizer. A verdade é essa, é difícil admitir isso. Mas é focar na Série A, porque a gente está falando de uma competição, mas tem muito tempo ainda pela frente e tal. Ok, mas a gente está falando de uma competição que é vida ou morte, velho. Se você começar mal a Série A, para recuperar depois é muito difícil. E é uma competição em que o Vitória não pode cair. Se o Vitória cair e vai entrar numa espiral aí que a gente já conhece como é que funciona. Os times que caem da Série A caem desestruturados, né? Sem conseguir pagar suas contas, porque o baque financeiro é muito grande. Cara, eu lutaria por tudo pela Série A, assim. O que for necessário fazer de investimento, inclusive, para manter esse time na Série A, eu manteria. Muito bem, é isso, né? Até porque na Série A cada ponto é primordial, né? Lá na frente faz diferença. Bom, vamos pro campinho, um Arcanjo. Não teve culpa nos gols, né? Defendeu o que É, dava. regular. Exato, regular. Então, regular pro Arcanjo. Vamos pra zaga, o Alter e o Zé Marcos. Cara, Alter, eu achei ele, apesar enfim, do jogo ruim da parte defensiva do Vitória, né, de não ter negado espaço, eu acho que ele foi o melhorzinho lá do setor defensivo. Eu vi até que o pessoal falou, ele não jogou tão bem no segundo tempo, né, caiu de rendimento, errou, mas eu não achei nada decisivo, assim, não achei Alter um jogador decisivo para a derrota. Eu vou colocar ele como jogou bem, o Verde Musgo. Achei que foi uma coisa, se ele falhou ali, foi algo muito, muito pontual. E também acho que até por falta de apoio dos companheiros ali na parte defensiva. Muito bem. Zé Marcos. Aí esse eu vou colocar como regular. Começou bem, eu acho que foi bem parecido com o que foi no Católica. Começou bem o primeiro tempo, acho que ele foi seguro no primeiro tempo, no segundo tempo caiu muito. Regular. Então, razoável também para o Zé Marcos. Claudinho, que a torcida pedia tanto. Demonstrou um futebol que condiz desse pedido todo hoje. Posso fazer uma troca? Eu acho que Alter, pensando melhor assim, né? Eu vou colocar Claudinho como jogou bem, tá, Rodrigão? E Alter regular. Porque eu acho que Claudinho merece, jogou bem. Eu acho que se teve alguma coisa ali de produção ofensiva, em transição, até encostar em Eric para criar uma jogada, foi de Claudinho. Defensivamente, ele não foi um horror, ele jogou bem defensivamente. Então, eu vou colocar ele como o jogou bem do time, tá? E Alter eu vou colocar como regular para a gente não ter mais de um jogou bem, porque não dá para botar dois jogou bem aí nesse time, não. E Jamerson jogou mal, laranja. Boa. Bom, vamos para a Aliás, Jamerson trinca mal, jogou mal, mal. Mal, mal, mal. Jogou mal. que é o laranjinha, né? Bom, vamos para a É, trinca de volantes. Hiller, William Oliveira e Baralhas. meu amigo aí o bicho pega. Porque Hiller eu acho que jogou mal, laranja para ele. Tanto é que ele foi a primeira escolha, mais uma vez, de Carpini, né? Ele é um cara que até entendo a insistência nele, de certa forma, porque ele é claramente o único que tem característica de primeiro volante mesmo. Mas boa parte da lentidão do Vitória de acertar um contra-ataque, uma transição,
passa por Hiller, velho. Impressionante. Como ele demora de dar passe, ele demora de fazer a bola circular. É um jogador que precisa dar mais de um toque na bola para fazer ela passar. É horrível. E o Will Oliveira, sem condições, velho. Muito mal. Muito mal. Assim, o jogo de Will Oliveira hoje é papo de você saber agora que tem que buscar. Aliás, dois jogadores aí que eu já avaliei que tem que buscar um reforço urgentemente. É Jamerson, né? O lateral esquerdo, Vitória não tem lateral esquerdo. Jamerson hoje foi completamente dominado por Wesley e por Gerson caindo por ali. E o Will Oliveira, assim, volante urgente. O Vitória precisa de volante, né? E o Por sinal, o PP? Vitória foi para esse jogo. Não Pois é, jogou. essa que é a questão. Ele não foi Essa que é a utilizado questão. quarta e hoje também ficou no banco, nem entrou. Contratou Pois pra é, quê? Então, contratou para quê? E a questão toda é, será que Carpini enxerga a PP não na mesma posição de Will Oliveira, por exemplo? Porque não faz sentido para mim, né? Ele nem tem entrado em campo hoje, velho. Nem tem entrado em campo. e assim, o PP é um Sei lá. meia que ele tem mais qualidade, né? Assim, de passe, enfim, não. Até o meia, né? Ele até joga de meia também, mas, enfim, É. tá. Acho que faria Não, eu mais também não entendi sentido. ele não ter jogado. Mas o que preocupa, assim, por exemplo, para o jogo de hoje, se falava muito em trazer volantes que subissem o nível do Vitória, né, em relação ao ano passado. Então você manteve os caras do ano passado, que são Ricardo Willian e Oliveira, e contratar outros. Só que você vai para o jogo da Série A com o Willian Oliveira e Ricardo Willian, que é a dupla do ano passado. Então, assim, para que contratou, né? Contratou mal? Não sei. Mas enfim, o Oliveira muito mal. E Baralhas, eu vou colocar ele como regular, vai. Pelo menos é um cara esforçado, aquela coisa toda, né? Baralhas é difícil você julgar, porque mesmo quando ele vai mal, a atitude dele em campo chama muita atenção, né? Então, eu vou botar ele como regular. Bom, regular para o Baralhas, vamos pro ataque. Eric, Regular. Pelo menos regular. tentou alguma coisinha, buscou. Segundo tempo, no início do segundo tempo, ele jogou bem, né? Deu aquele chute na cara de Léo Pereira, e por aí vai. Mateuzinho regular também. Apesar de ter jogado muito sozinho e tudo mais, mas assim, achei que já vimos jogos melhores de Mateuzinho, né? Regular. E Janderson muito mal. Vermelho para ele. Tem como. Aí foi Aí, ó, o mal no Carlos Júnior lance fez uma boa capital. avaliação de Eric, que eu concordo, é isso que eu queria, que eu acho mesmo. Eric foi discreto no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele apareceu bem, né? Teve boas oportunidades, né? Sobretudo aquele lance individual. E Mateuzinho, assim, velho, Mateuzinho, ele teve um jogo muito sacrificado, né? Pela forma física dele, jogou no sacrifício, mas também pelo isolamento, né? Ele ficou muito tempo isolado em campo. Tinha que pegar a bola e às vezes driblar dois. O Carlos Júnior está comentando aí que ele tem que soltar mais a bola, mas no jogo de hoje, eu até concordo que ele tem que melhorar isso também, mas no jogo de hoje ele estava muito isolado, pô, muito isolado. Bom, então o time titular avaliado, vamos pro banco, né? Tivemos o Rato, autor do gol, Fabre, Osvaldo e Léo Pereira. Cara, vamos lá. O Fábio é complicado, porque eu acho até que ele entrou bem, ele entrou relativamente bem em campo, porque puxou ali, né? Teve a jogada que originou o gol de Rato, ele acreditou no lance até o final, como eu falei. Mas, pô, não pode um jogador perder a chance que ele perdeu, pô, e dar um peteleco daquele. Então, vou colocar como jogou mal. Pela punição ao que ele fez mesmo, assim. Foi uma punição ao desperdício da chance que ele teve. Rato, eu vou colocar como regular, porque mesmo com o gol, eu achei que foi muito gol de sorte, não um gol de mérito, sabe? Gol de sorte, não um gol de mérito. Oswaldo, vou colocar sem nota, Rodrigão, porque não viu nada de Oswaldo assim, né? Não teve muito tempo em campo para poder julgar. E Léo Pereira, velho, putz, não sei, velho. Vou colocar Léo Pereira com regular, vai. Regular. Muito bem, então todo mundo avaliado aí, dos jogadores, né? Nenhum verde, né? É isso.
É Nenhum Claudinho só, verdinho. né? É, Claudinho, é isso, Claudinho. Que é o É que melhor foi em uma campo. boa, que foi uma boa vontade, viu, Vitor Vilar? Essa do Claudinho aí, que Eu eu não achei achei ele também, eu tão. achei também. Deixei ele. Eu acho que na marcação o Flamengo atacou bastante, né, pelo lado dele. Mas É, enfim. mas eu acho até que ele foi bem defensivamente, viu, Fábio? Achei que ele foi bem defensivamente. Não sei, aí que tá. Não sei se essa impressão que eu tive defensiva de Claudinho foi boa por conta de uma má atuação de Cebolinha, né? Que Cebolinha estava caindo por ali e não fez um grande jogo hoje, ou se foi mérito realmente de Claudinho defensivo. Mas eu achei que no balanço aí de Jamerson e de Uhum. Claudinho, ele foi bem defensivamente. E no ataque, assim, ele conseguiu aparecer bem com o Eric, né? Sobretudo ali no início do segundo tempo. Mas é É. realmente uma. É um Vamos fazer o verde seguinte. preventivo, né? Pro Cáceres não É, voltar, né? Vamos. é, é isso. É um verde, assim, na paleta, é um verde bem puxado para o amarelo, sabe? Bem Sim. puxadinho para o amarelo. Bom, e o Mister Carpini? Rodrigão puxou um verde musgo aí que não vai receber nem a pau, Carpinha. Tomei um susto aqui, Rodrigão, pelo amor de Deus. É, Carpini, Mister Carpini vai de laranja. Até ele apresentar uma proposta de jogo que funcione, ele vai receber notinha baixa. Muito bem. Então, todo mundo avaliado aí, realmente a atuação bem abaixo do Vitória, que tem um jogo chato. Na próxima rodada é o Internacional, não é isso? Próxima rodada? É Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, é isso. Atlético Mineiro fora de casa. É menos chato do que o Inter, mas chato também, né? É jogo fora de casa lá em Belo Horizonte, adversário do Vitória, que está nos acréscimos, viu, Vitor Vilar? Santos 2, Bahia 2. O Santos virou, o Bahia empatou e nesse momento o Vitória está sendo o único time que ainda não pontuou nas duas primeiras rodadas, né? O Bahia até abriu o placar, mas aí depois tomou a virada, mas ainda tem jogo, tá lá, ainda tá nos acréscimos, 3 minutos, 48 minutos, né? Ainda tem mais ali de acréscimo até o jogo acabar, mas fato é que nesse momento o Vitória vai iniciando aí como o único time que não pontuou no Campeonato Brasileiro. Que Bom é coisa isso, boa, Vitor. né? É uma alegria imensa saber disso. Imenso. Saber que o Vitória é o único time que não pontuou num campeonato em que até o Mirassol, irmão, pontuou hoje. É brincadeira. Tô pirado. É, Não tô bem hoje, não. exatamente. Tô chateado.